Serão as emoções assim tão importantes para alcançar o peso perfeito? É isso que vamos descobrir nesta segunda parte. Seja muito bem-vindo novamente ao consultório e é por isso mesmo também que dou as boas-vindas a Alexandre Fernandes, autor do livro, licenciado em Nutrição e Engenharia Alimentar e em Ciências da Nutrição, autor do livro O Peso Perfeito para Si. Olá, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório. Um gosto de conhecê-lo, um gosto de ouvi-lo. Olá, muito boa tarde e obrigado pelo convite para estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada a nós. Ora, de facto, fala-se muito de dietas, fala-se muito de alimentação saudável, exercício físico e às vezes esquecemos-nos das emoções e de como elas podem interferir neste processo. É isso que me parece, é isso que explica este livro. É verdade, Alexandra, porque este já é o meu 17º livro e é um livro em que eu abordo mesmo a temática da saúde emocional. A saúde física, todos nós já sabemos o que é, neste caso estamos a falar aqui da obesidade e do excesso de peso. Fala-se depois do confinamento e durante o confinamento da saúde mental, que é muito importante, e nós agora a própria sociedade está-se a perceber da importância da saúde emocional, ou seja, das emoções, que depois muitas vezes vão levar, e este livro aborda praticamente a saúde emocional, com determinados traumas que nós vivemos no nosso passado, que leva então ao excesso de peso. Portanto, estas emoções, se forem então assim negativas, também podem ser uma barreira para a pessoa alcançar o seu peso perfeito, não é? Ou pelo menos reduzir o peso, neste caso. Por exemplo, temos emoções de tristeza, de culpa, de medo, de rejeição, de abandono, que nós vivemos muitas vezes no passado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se uma criança ou uma adolescente sofreu um abuso sexual ou uma tentativa de abuso, claro que depois as relações futuras e até a própria alimentação vai mudar, porque esse próprio abuso vai refletir-se, que é um trauma, e o trauma é toda aquela situação ou acontecimento que levou a um dano a todas as pessoas envolvidas, que depois se vai refletir na própria alimentação com uma compulsão alimentar. Ou seja, esta própria situação vai favorecer que a pessoa depois queira comer para sentir bem-estar aqueles alimentos que neste caso são os alimentos mais gordos, como batatas fritas, temos os açúcares, com os doces e os chocolates. Por exemplo, e depois cada pessoa é um ser único e depois vai encaminhar a própria alimentação para aqueles alimentos que mais gosta. Mas, na realidade, os traumas são um fator que cada vez mais a nossa sociedade está a ficar desperta, até porque, Alexandra, dizendo aqui uma situação, a semana passada surgiu uma notícia em que uma mulher, por se sentir feia e gorda, acabou por matar o marido. E são sensações que nós cada vez mais temos que começar a combater, e todos os profissionais de saúde e a própria sociedade têm que começar a ficar mais alerta. Claro que sim, neste caso há esta associação destas emoções que também são naturais e que as devemos sentir com a obesidade, por exemplo, que é de facto também uma pandemia, não é, Sr. Doutor? Sim, e cada vez mais. Agora, por exemplo, Alexandra, falando agora da guerra da Ucrânia, os nossos combatentes ou ex-combatentes da guerra do ultramar podem-se começar a sentir intimidados ou podem começar a ter aquelas recordações das guerras que passaram, a própria família envolvente, e isso criar algum stress, criar alguma ansiedade que depois vai procurar na alimentação, que vamos chamar de alimentação de conforto, essa necessidade de se relaxarem, de se apaziguarem. Portanto, quando nós falamos aqui num peso perfeito, cada pessoa vai ter o seu peso perfeito, aquele peso que se sente bem, porque eu acho que devemos começar a deixar de julgar as pessoas obesas, porque nós não sabemos do historial passado e isso é muito importante, cada vez mais a sociedade ter noção que nós somos uma experiência de vida e temos que ter isso em conta. E o próprio profissional que cuidar com estas pessoas com excesso de peso tem que também começar a ter isso em conta.
Sem dúvida, e uma vez que arranca com este processo, por exemplo, da perda de peso, faz todo o sentido encontrar aqui uma resposta numa equipa multidisciplinar, não só, neste caso, um nutricionista, mas também, por exemplo, um psicólogo para precisamente gerir todas estas emoções. Escreveu aqui no seu livro que não há mudança de peso sem mudança de comportamento, nem sem uma boa gestão das emoções. Precisamente vai de encontro àquilo que estamos a conhecer. Quando as pessoas começarem a ler este livro, vão precisamente começar por onde? Há alguma tarefa que é indicada? Vão-se começar a perceber e a consciencializar daquilo que vai na sua cabeça, dessas emoções que podem não ser tão positivas e estão a atrapalhar esse processo de perder peso? Sim, eu aqui neste livro acabo por praticamente fazer com que a pessoa tome consciência de determinadas crenças. Uma das crenças que nós temos, ou a grande maioria das pessoas tem, é o não merecimento. Eu não consigo. Quando nós olhamos para o lado, se calhar houve pessoas que já conseguiram emagrecer de forma mais fácil do que outras. Portanto, nós temos alguns exemplos de que as nossas crenças podem ser desconstruídas e até ressignificadas. Os próprios traumas. Portanto, o início do livro eu acabo por ter uma abordagem muito mais dos traumas, da ressignificação do trauma, associado depois também à parte da dieta. A dieta aqui também é fundamental, é uma dieta de 21 dias, e separada de homens para mulheres, porque as necessidades calóricas e metabólicas são diferentes, e então para que o próprio processo seja um processo muito mais prazeroso e não um processo de pensamentos negativos. Vou fazer mais uma dieta. Não é mais uma dieta, é uma mudança, como a Alexandra estava a dizer, uma mudança comportamental, e só assim é que nós conseguimos resultados. E é um livro de receitas também, portanto, depois das pessoas conseguirem compreender aquilo que está escrito, e esperamos de facto que sim, podem passar para a cozinha, não é? Neste caso, arregaçar as mangas e pôr em prática também alguns conceitos que aqui são dados. Sim, é verdade. O livro também tem bastantes receitas, todas elas vegetarianas, porque o objetivo aqui é a pessoa também ter uma alimentação mais sustentável. Portanto, se nós deixarmos e abolirmos a carne e o peixe, estamos também a preservar a nossa natureza. No entanto, eu também dei aqui uma alternativa não vegetariana para aquelas pessoas que querem continuar a comer carne e peixe, ou mesmo têm uma intolerância alimentar ou uma alergia, têm estas tabelas e têm as alternativas que podem fazer as equivalências. No entanto, o foco também do livro são as terapias holísticas complementares. Ou seja, eu aqui acrescento técnicas como a acupuntura, como a hipnose, como a cromoterapia, por exemplo, e tantas outras que vão ajudar a pessoa. Escrita, por exemplo, há pessoas que não conseguem verbalizar nada durante as consultas ou têm dificuldade em comunicar, então se escrever ou desenhar é uma forma de exprimir, e o próprio profissional ou o próprio terapeuta começa então a perceber essas situações para poder ajudar de uma forma melhor estas pessoas. De facto, está aqui uma bela sugestão e todos os dias são bons, não é? Para começar então essa mudança. Foi um gosto conhecê-lo. Muito obrigada pelo seu trabalho e por partilhar connosco aqui no consultório. Continuação de um bom trabalho. Muito obrigada. Ora, nós vamos fazer um curtíssimo intervalo, mas na última hora vamos assinalar o Dia Internacional da Consciencialização sobre o vírus do papiloma humano, o HPV, e vai também poder colocar a sua questão relacionada com ginecologia obstetrícia. Voltamos daqui a 2 minutos. Até já.